Como um império de 600 anos, antes temido em toda a Europa, simplesmente desaparece. O Império Otomano foi um gigante multicultural, abrangendo 3 continentes e moldando o mundo por séculos. Sua queda não foi um evento único, mas um lento desmoronamento. Decadência interna, pressões externas e o caos de uma guerra global. Compreender seu colapso é fundamental para entender o Oriente Médio e os Balcãs de hoje. Esta é uma história de ambição, poder e a incessante marcha da mudança. Vamos descobrir como um poderoso império desmoronou e mudou o mundo para sempre. A história dos otomanos é uma de notável transformação. Começa com origens humildes. Os otomanos começaram como um pequeno principado turco, um beylicato, aninhado na região da Anatólia. Este beylicato era liderado pelo ambicioso e visionário Osman Pinpenui, o fundador do que se tornaria um dos impérios mais duradouros da história. Ele lançou as bases para a expansão e influência, através de uma combinação de habilidade militar, brilhantismo estratégico no campo de batalha e alianças estratégicas cuidadosamente elaboradas com potências vizinhas. Os otomanos começaram a consolidar seu poder. Eles navegaram pela complexa paisagem política da época com astúcia e perspicácia. Osman e seu filho Orhan, construindo sobre as fundações estabelecidas, transformaram habilmente seu pequeno beylicato em um estado permanente e organizado, uma força a ser reconhecida na região. Um momento crucial chegou com a captura de Bursa, uma cidade significativa que se tornou sua primeira capital oficial, marcando um novo capítulo em seu império em ascensão. Sua subsequente expansão para os Balcãs foi um movimento ousado e audacioso, empurrando os limites de sua influência para o oeste na Europa. Essa expansão foi significativamente auxiliada pelos janízaros altamente disciplinados e ferozmente leais, uma força de combate de elite recrutada principalmente de meninos cristãos através de um sistema conhecido como Devshirme, que eram então convertidos ao Islã e rigorosamente treinados. No século XV, os otomanos voltaram seus olhos para o venerável Império Bizantino, iniciando um cerco prolongado à sua capital, Constantinopla. No ano de 1453, sob a liderança do ambicioso sultão Mehmed II, também conhecido como Mehmed, o Conquistador, a cidade aparentemente impenetrável de Constantinopla finalmente caiu. Este evento marcante assinalou o fim definitivo do Império Romano, uma linhagem que se estendia por mais de um milênio. Constantinopla foi renomeada Istambul, tornando-se o coração vibrante e poderoso de uma nova potência global, o Império Otomano. Com o controle sobre Constantinopla, os otomanos agora controlavam efetivamente rotas comerciais vitais, dominando o fluxo de bens e riqueza entre a Ásia e a Europa, acumulando um poder econômico considerável. Esta vantagem estratégica preparou o terreno para séculos de domínio otomano, influenciando o comércio global, a política e a cultura. Sua ascensão de um principado relativamente obscuro a um vasto império foi notavelmente rápida, um testemunho de sua ambição e capacidades. A ascensão dos otomanos remodelou fundamentalmente o mundo, deixando uma marca indelével na história. O Império Otomano, um reino de imenso poder e influência, atingiu seu apogeu, um pináculo de força e conquistas culturais. Seus vastos territórios se estendiam por continentes, um testemunho de seu poderio militar e destreza estratégica. Essa Era de Ouro foi em grande parte moldada pelo reinado de Solimão, o Magnífico, um governante cujo nome ecoaria pelos corredores da história. Ele era uma figura de imensa estatura, tanto literal quanto figurativamente, um sultão que impunha respeito e admiração. Seu reinado, que se desenrolou no século XVI, marcou um período de crescimento e prosperidade sem precedentes para o Império Otomano. Foi uma era de grandes conquistas arquitetônicas, artes florescentes e redes comerciais em expansão. Solimão, um brilhante estrategista militar,
expandiu as fronteiras do império através de uma série de campanhas bem-sucedidas, empurrando seus limites mais longe do que nunca. Seus exércitos marcharam incessantemente, conquistando novas terras e as colocando sob controle otomano. Além da conquista militar, Solimão foi também um reformador visionário, revisando e refinando o sistema legal do império para garantir justiça e estabilidade. Suas reformas legais tocaram em todos os aspectos da sociedade otomana, do comércio ao direito penal. Sob seu governo, Istambul, o coração do império, transformou-se em um centro global de arte, cultura e comércio movimentado, atraindo mercadores e artistas de todo o mundo conhecido. A cidade se tornou um caldeirão de ideias e inovações. Seus formidáveis exércitos conquistaram com sucesso Belgrado, um ponto estratégico nos Balcãs, abrindo caminho para uma maior expansão na Europa. Rhodes, uma ilha vital no Mediterrâneo, também caiu sob controle otomano após um longo e árduo cerco. Na Batalha de Mohacs, as forças de Solimão esmagaram decisivamente o exército húngaro, levando à fragmentação do Reino da Hungria. O avanço otomano continuou, chegando até Viena, o coração do Império Habsburgo, representando uma ameaça direta à Europa Central. Os janízaros, o corpo de infantaria de elite, e uma poderosa e bem equipada marinha, foram a espinha dorsal do poderio militar otomano. Essas forças combinadas tornaram os otomanos uma força dominante tanto em terra quanto no mar, projetando seu poder por vastas distâncias. As abrangentes reformas legais de Solimão, conhecidas como Kanun, trouxeram uma sensação de ordem e estabilidade ao império, promovendo o crescimento econômico e a harmonia social. Este período de prosperidade econômica, impulsionado pelo comércio e pela conquista, por sua vez, impulsionou uma era de ouro de expressão cultural e artística, deixando para trás um rico legado. No entanto, a imensa vastidão do império, embora uma fonte de força, também apresentou desafios significativos em termos de governança e defesa. A guerra constante e a superextensão dos recursos do império começaram a semear as sementes de problemas futuros, esgotando sua capacidade de manter o controle. Nos anos seguintes à morte de Solimão, sultões mais fracos e um número crescente de desafios internos gradualmente corroeram as fundações do império. Esses fatores combinados iniciaram o longo e inevitável declínio do outrora poderoso Império Otomano, um processo que se desenrolaria ao longo de séculos. Após Solimão, a liderança do império vacilou. Sultões criados em isolamento tornaram-se desapegados e facilmente manipulados, enquanto a corrupção se espalhava pela burocracia. Os janízaros, anti-soldados de elite, resistiram à reforma e se tornaram uma ameaça política. O vasto império tornou-se mais difícil de governar, com províncias distantes, agindo de forma independente. O poder local cresceu à medida que a autoridade central enfraquecia, alimentando a agitação e a fragmentação. A máquina otomana, antes eficiente, agora lutava para manter seus territórios unidos. No século XIX, os otomanos eram chamados de o doente da Europa. A Europa industrializada superou o Império Agrário, inundando-o com produtos baratos e exigindo acordos comerciais injustos. Derrotas militares e levantes nacionalistas encolheram as terras otomanas. Grécia, Sérvia e outros se separaram. Reformas como o Tanzimat tentaram modernizar o Estado, mas a resistência e o nacionalismo étnico minaram o progresso. A doença do império era profunda, e as potências europeias estavam mais interessadas em dividi-lo do que em salvá-lo. O declínio otomano era agora impossível de esconder. À medida que os otomanos enfraqueciam, as potências europeias avançavam. A França tomou a Argélia e a Tunísia. A Grã-Bretanha ocupou o Egito e Chipre. A Rússia avançou para o sul, desencadeando guerras e perdas territoriais. Dívidas esmagadoras forçaram os otomanos a entregar o controle financeiro a credores europeus. As potências europeias incentivaram levantes, depois intervieram como protetores, dividindo ainda mais terras.
Cada perda tornava o império mais fraco, preso em um ciclo de decadência interna e agressão externa. O palco estava montado para o colapso final. A última aposta do Império Otomano foi entrar na Primeira Guerra Mundial ao lado da Alemanha e da Áustria-Hungria. Mal preparado para a guerra moderna, o Império sofreu derrotas devastadoras e revoltas internas. O caos da guerra possibilitou o genocídio armênio, um capítulo sombrio na história otomana. Em 1918, o Império estava despedaçado, exércitos derrotados, economia arruinada e províncias árabes perdidas. O armistício de Mudros encerrou a resistência otomana. Forças aliadas ocuparam Istambul. 6 séculos de governo terminaram em derrota e humilhação. O Império estava acabado. Após a Primeira Guerra Mundial, o cenário global estava em profunda transformação. O Império Otomano, outrora uma potência formidável, encontrava-se em ruínas, exausto por anos de conflito e marcado por derrotas significativas. Aproveitando-se da fragilidade otomana, os aliados vitoriosos na guerra ocuparam terras otomanas, estabelecendo zonas de influência e controle sobre importantes centros urbanos e regiões estratégicas. Essa ocupação representou um golpe duro para o orgulho nacional turco e acendeu o pavio da resistência. Para formalizar a partilha do Império Otomano, os aliados impuseram o duro Tratado de Sèvres, um acordo que desmembrou o território turco e concedeu vastas áreas a potências estrangeiras e minorias étnicas. O tratado foi visto como uma humilhação nacional e um ataque à soberania turca. No entanto, em meio ao caos e à ocupação, nacionalistas turcos, liderados pelo carismático e determinado Mustafa Kemal Atatürk, emergiram como a voz da resistência e da esperança. Atatürk, um brilhante comandante militar, personificava o espírito de luta e a determinação de preservar a integridade da Turquia. Eles rejeitaram o domínio estrangeiro e a imposição do Tratado de Sèvres, conclamando o povo turco a se unir em defesa de sua pátria e de seus direitos. O movimento nacionalista ganhou força rapidamente, atraindo o apoio de diversos setores da sociedade turca, desde intelectuais e militares até camponeses e trabalhadores. Diante da intransigência dos aliados e da determinação dos nacionalistas, a Turquia mergulhou em uma sangrenta guerra de independência, um conflito que definiria o futuro da nação. Contra todas as probabilidades, com recursos limitados e enfrentando exércitos mais poderosos e bem equipados, os soldados turcos lutaram com bravura e tenacidade, impulsionados por um profundo senso de patriotismo e pela liderança inspiradora de Atatürk. Após anos de luta árdua e sacrifícios incalculáveis, eles expulsaram as forças de ocupação, libertando o território turco do jugo estrangeiro e selando a vitória na Guerra de Independência. Com a vitória assegurada, garantiram as fronteiras da Turquia, estabelecendo um território nacional coeso e independente, livre de interferências externas. O Tratado de Lausanne, assinado em 1923, reconheceu a soberania turca perante a comunidade internacional, substituindo o humilhante Tratado de Sèvres e consolidando a independência da Turquia. Em um movimento audacioso e revolucionário, o sultanato foi abolido, pondo fim a séculos de governo monárquico e abrindo caminho para a modernização do país. Atatürk, o herói da independência, tornou-se presidente, liderando a Turquia em uma nova era de progresso e transformação. Encerrando o domínio imperial de vez, sepultando os vestígios de um passado decadente e abrindo as portas para um futuro promissor, lançando reformas seculares abrangentes que transformaram a sociedade turca, modernizando a educação, o sistema legal e as instituições do Estado. O califado foi abolido, separando o poder religioso do poder político e consolidando o caráter laico do Estado turco. E a Turquia abraçou uma nova e moderna identidade, inspirada nos ideais de progresso, laicidade e nacionalismo. A era otomana havia terminado,
dando lugar a um novo capítulo na história da Turquia. A República da Turquia nasceu das cinzas de um império em ruínas, como um farol de esperança e modernidade no Oriente Médio. O colapso otomano remodelou o Oriente Médio e os Balcãs. Novas fronteiras traçadas por potências coloniais criaram conflitos e instabilidade duradouros. Legados otomanos, culturais, religiosos e políticos, ainda moldam a região. O caminho secular e nacionalista da Turquia sob Atatürk permanece único no mundo muçulmano. A queda do império nos ensina sobre a fragilidade do poder e o impacto da intervenção estrangeira. Seus ecos são vistos nas manchetes de hoje e nas lutas contínuas. Que lições você tira do fim do Império Otomano? Compartilhe seus pensamentos abaixo e inscreva-se para mais história.